É preciso crescer, mas você sabe de que maneira você precisa fazer isso? Fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos falar sobre crescimento. Tenho certeza que você precisa dessa palavra. Vamos lá. Amados irmãos, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Leandro aqui, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Bom, vamos ver aqui um texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo de número 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro é um dos personagens mais importantes do Novo Testamento. A respeito dele, o Senhor Jesus Cristo conversou sobre os fundamentos da própria igreja. Em Gálatas, capítulo 2, versículo número 9, a palavra de Deus diz que junto com Tiago e João, Pedro era considerado como as colunas da igreja. Como qualquer ser humano, ele possuía as suas falhas, os seus erros, suas debilidades, de maneiras que o próprio apóstolo Paulo chegou a exortá-lo no que se tange à evangelização do povo judeu e também dos gentios. Mas a vida deste homem de Deus tem muito para nos ensinar. Nós não vamos nos ater especificamente à sua vida dentro das Escrituras, mas ao ensinamento que ele nos deixou aqui no fim da sua própria epístola, quando diz que o cristão deve crescer. E ele explica que tipo de crescimento é esse, ou quais seriam os objetivos desse crescimento. Ele afirma que o crescimento deveria acontecer na graça e, em segundo lugar, no conhecimento. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que em Cristo o cristão nasceu de novo. Aquele diálogo de Jesus com Nicodemos fala a respeito do novo nascimento. 1 de Coríntios 3, versículos 6 e 7, vai nos mostrar que o crescimento é natural e também vindo de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Algumas verdades precisam ser afirmadas sobre a questão do crescimento. E uma das mais importantes é que, de fato, em verdade, o crescimento é algo natural. Não crescimento é que é a preocupação, é quando a gente deve se preocupar. Por exemplo, uma criança quando nasce, o que se espera dela é o crescimento, é que ela cresça. Se ela não está crescendo, obviamente alguém vai procurar um recurso médico para procurar saber o que está acontecendo. Então, dentro dessas questões, como nós somos seres tricotômicos, ou seja, constituído de um corpo, de uma alma e de um espírito, nós não apenas estamos envolvidos com questões materiais, mas questões espirituais. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Este crescimento espiritual, ele tem muito relacionamento com a questão do crescimento biológico. Por exemplo, a gente observa nas fases de crescimento do ser humano alguns pontos específicos.
a fase embrionária e fetal, onde o crescimento acontece logo após a fecundação, com a formação daquele embrião, já começa ali o desenvolvimento, as células se dividem rapidamente, elas vão se diferenciando e vão formando, né, os tecidos, os órgãos. Este é um período de crescimento intenso, mas não é um período de crescimento desordenado. O organismo sabe muito bem o que está fazendo e por que está fazendo. Ele é guiado por instruções genéticas muito precisas e nós, obviamente, vamos glorificar a Deus pelo ato da fecundação e pelo crescimento e pela multiplicação ordenada e precisa das nossas células. Depois vem a fase da infância, após o nascimento, onde o crescimento continua e de forma muito acelerada. Tem a nutrição, os hormônios do crescimento, conhecido como GH, né, são essenciais para a nossa vida. Ossos, músculos, órgãos, aumentos de tamanho, de capacidade funcional. É extraordinário observar o crescimento de uma criança. Depois vem a fase da adolescência, onde o crescimento sofre um salto, né, estimulado pelos hormônios, principalmente hormônios sexuais como testosterona e o estrogênio. As mudanças físicas começam a acontecer, altura, massa muscular, redistribuição de gordura, amadurecimento dos sistemas corporais. E depois dessa fase, parece ser complemento, existe a chamada fase adulta, onde o crescimento em altura, ele cessa, ele para, porém há uma manutenção e uma regeneração celular. Aí vem o cuidado com a saúde, observar, né, esses pontos da saúde. O corpo foca nessa fase adulta na reparação dos tecidos e na estabilidade funcional desses sistemas. E finalmente nós chegamos na fase do envelhecimento, que com o tempo esse ritmo de renovação celular ele vai diminuindo e o corpo perde parte da capacidade de crescer e se regenerar, levando ao envelhecimento de forma natural. Bom, essas questões são questões complexas, extraordinárias, maravilhosas dentro do seu escopo, mas que apontam para o crescimento natural. Esse crescimento acontece de forma natural no nosso corpo. Como esse crescimento ocorre no nosso organismo? Observando 3 princípios, né, que é a divisão celular, chamada de mitose, a síntese de proteínas e, em terceiro lugar, uma coordenação hormonal. Todas as vezes que eu falo sobre a questão do crescimento, eu me lembro de uma aula que eu tive na faculdade quando estudava a anatomia do corpo humano, e a professora na época estava explicando sobre o crescimento desordenado que ocorre, por exemplo, na manifestação de tumores, sendo eles malignos ou benignos. Esse crescimento chamado desordenado, né, é muito interessante a gente observar, porque é aquele momento em que as células sofrem mutações genéticas, como alterações do seu DNA, e que afetam genes responsáveis por controlar o crescimento e a divisão celular. Em vez de obedecerem aos sinais de parada do crescimento, elas continuam se dividindo de forma indefinida. Isso forma uma massa anormal de tecido conhecida como tumor. Na vida espiritual, isso tem acontecido também com muitas pessoas, o chamado crescimento desordenado, onde não se observam princípios bíblicos e essenciais, né, da parte de Deus. Quando a gente entra no assunto do crescimento espiritual, a gente precisa se perguntar qual é a finalidade disso. Primeiro, não sermos enganados por falsos ensinamentos, conforme orienta Efésios, no capítulo 4 e no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, crescer no âmbito espiritual
na graça e no conhecimento, tem como finalidade não sermos enganados por falsos testemunhos. Também em Efésios 6, versículo de número 10, nós vamos observar a importância do crescimento no sentido de sermos cada vez mais fortalecidos. Assim como na vida orgânica, o crescimento vai favorecer, né, o desenvolvimento dos músculos e, consequentemente, gerando forças, né? Em Efésios 6, versículo 10, a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Também no livro do profeta Amós, no capítulo 3 e no versículo de número 7, Deus quer revelar os seus mistérios aos que crescem, aos que vão chegando a uma estatura de varão perfeito. Está escrito lá: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eis aí a importância do crescimento. Provavelmente você já tentou algumas maneiras de crescer, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, frequentando a obra do Senhor, e talvez você não tenha tido o crescimento desejado. E eu vou compartilhar com você aqui como crescer, tá certo? Fica até o final do vídeo, que é importante você nos acompanhar. Observe bem. Primeiro, é necessário que a gente tire da nossa vida todos os impedimentos. Todos os impedimentos. Você precisa tirar as distrações, você precisa ter foco, você precisa se concentrar nas coisas do Espírito Santo e não permitir o diabo que atrapalhe o seu desenvolvimento com Deus. Segundo, é preciso desejar profundamente, conforme lemos em 1 de Pedro, no capítulo número 2 e no versículo 2, quando a Bíblia nos orienta: desejai afetuosamente, como meninos nascidos, o leite racional, não falsificado. Terceiro, estudar e examinar as Escrituras de forma diária deveria ser uma obrigação de todos os crentes. Se esforçar para pôr em prática o que se aprende e guardar as Escrituras no seu coração. Quarto lugar, a oração é um fator primordial para quem deseja crescer em graça e em conhecimento, como lemos em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Nós devemos orar sem cessar. Em quinto lugar, andando honestamente, demonstrando para o mundo a nossa nova vida em Cristo, diante dos homens e também diante de Deus. E lá na carta de Filipenses, vou pegar aqui o texto, no capítulo 1 e no versículo 6, está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, no momento em que você tem interesse em crescer, o Senhor Jesus vai cooperar contigo, aperfeiçoando esta obra. Deus abençoe sua vida poderosamente. Espero que você esteja crescendo em graça e em conhecimento. Se você chegou até o final deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar o link desse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal. Nosso objetivo é alcançar 1000 inscritos até o fim deste ano e nós seguimos em direção à nossa vitória. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço.